Gostaria de uma avaliação sua sobre o desempenho da equipe que você colocou em campo hoje e, aproveitando o ensejo, a sua escolha hoje de utilização do Bressan, ela serviu para dar mais ritmo a um atleta que você vai utilizar terça-feira ou é por uma outra escolha, critério? Bom, essa pergunta aí você sabe que vão ficar sem a resposta, né? Então, o time para terça-feira eles vão saber uma hora antes. Independente se jogou, se não jogou, o time é somente uma hora antes do jogo de terça-feira. Quanto ao jogo de hoje, faltou um pouco de concentração, juntando com os gols infantis que nós tomamos. Então, eu sempre falo para vocês, eu falo para eles, que a bola pune. Damos mole, e o Sport venceu uma partida que a gente precisava de um resultado bom, né? Para não deixar o pessoal da frente se distanciar. Renato, nesse jogo, né, foi depois do show aqui na Arena, e em certos momentos no meio-campo os jogadores acabaram tendo uma certa dificuldade para dominar a bola. Tu acha que esse problema no gramado atrapalhou a criação do Grêmio e tu teme que isso pode atrapalhar na terça-feira contra o River? Não, isso não vamos dar desculpa. Eu sou um cara bem consciente. O Sport teve bem menos oportunidades que a gente e aproveitou melhor. Então a gente não pode ficar aqui dando desculpa que o gramado estava um pouco ruim ali no meio e por isso nós erramos passes e por isso que o Sport ganhou. Não. Se o gramado estava ruim para os dois lados. Então isso não é desculpa. Esperamos que o gramado até terça-feira esteja melhor. Nesse ponto, sim. Agora, falar que foi por causa do gramado, não. O Sport, pelo que ele fez, aproveitou melhor as oportunidades, conseguiu fazer 4 gols nas nossas falhas e nós conseguimos fazer apenas 3. Então, eles foram merecedores da vitória. Renato, hoje o Grêmio jogou com os reservas, porque obviamente o foco é na terça-feira, mas o jogar bem de algum jogador reserva hoje pode influenciar nele jogar na terça-feira, ter cavado alguma vaga, nem que seja para o banco? Bom, é que eu sempre falo, né? O jogador é que se escala em cima do que o jogador apresenta no momento que ele tem as oportunidades. Ele pode ter futuramente mais oportunidades, pode jogar, pode ir para o banco. Então depende muito do que o jogador fizer em campo. Então, quando eu falo para vocês que é o jogador que se escala, ele se escala para jogar e se escala para ir para o banco também. Infelizmente na Libertadores só pode levar 6 jogadores de linha para o gol, mais o goleiro, quer dizer, então sempre a preferência do jogador que joga mais de uma posição e jogador que, acima de tudo, né, se destaca nas oportunidades. Renato, o Grêmio fica a 4 pontos do São Paulo, que é o 4º colocado, e te preocupa a situação do Grêmio estar a uma distância de 4 pontos do G4, tendo essa possibilidade? Claro, tem a Libertadores da América, mas via Campeonato Brasileiro não conquistar essa vaga direta para a Libertadores 2019? Sim, colocou bem, mas é esse discurso que eu tenho falado com o grupo. Você tem que aproveitar as oportunidades, a gente precisava somar pontos aqui dentro de casa, até porque o Grêmio vai muito bem na Libertadores, mas ninguém garante que o Grêmio vai ganhar a Libertadores. Então, o que eu falo para eles, que a gente pode ter uma vaga através da Libertadores, a gente pode ficar sem a vaga através da Libertadores e sem a vaga no G4. Então, eu alerto eles para tudo isso. Então, eles estão conscientes do meu discurso. Por isso que eu falo que a gente não pode tirar o foco tanto da Libertadores como do Brasileiro. A gente tem que conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Então, a gente não pode se descuidar nem de uma e nem da outra, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Esse descuido de hoje não pode acontecer, de maneira alguma, porque você perder o adversário jogando bem, tendo mais qualidade é uma coisa. Como aconteceram os gols é que não pode. Então, não adianta as pessoas, mas o time estava focado para o jogo de terça-feira, o jogo de terça-feira ele é muito importante, a Libertadores, eu concordo com tudo isso. Mas nós tínhamos um jogo hoje à tarde aqui, e foi exatamente isso que eu falei para eles na pré-eleição. É um passo de cada vez, um degrau a degrau. Hoje é Campeonato Brasileiro, a gente precisa pontuar. Justamente nesse discurso que eu acabei de falar para você, que a gente tem que se garantir dos dois lados, ou no mínimo, num lado, na vaga. E, infelizmente, nós não tivemos o foco necessário
e acabamos tomando aí basicamente 4 gols, que eu não me lembro de ter tomado 4 gols numa partida. E 4 gols, né, basicamente com falhas nossas, né? Então, é difícil, mas esse é um papo que eu vou ter com o grupo depois. Eu até ia te perguntar se foi o Sport que venceu o Grêmio, até parece uma obviedade a pergunta, ou se foi o Grêmio que perdeu hoje à tarde na Arena para o Sport com as falhas. Que tipo de jogo você projeta para terça-feira, Renato? Porque existe a vantagem, e essa questão do relaxamento, ela parece algo do ser humano, né? Quando existe algo próximo de acontecer positivo, você acaba relaxando, até para evitar o que aconteceu hoje, projetando a terça-feira. Olha, quanto à vitória, se o Grêmio perdeu, o Sport ganhou. As duas coisas. O Grêmio deu mole e o Sport soube se aproveitar. Tiveram qualidades para fazer os gols, entendeu? Então não adianta tirar os méritos do adversário, achar que só o Grêmio falhou. O Grêmio falhou e o adversário teve seus méritos. Para o jogo de terça-feira a gente sabe que vai ser um jogo de mais 90 minutos, não está nada decidido. Volto a repetir, são 2 gigantes, 2 potências, dentro e fora do campo. Nós temos uma pequena vantagem, mas essa pequena vantagem a gente vai esquecer. O Grêmio sempre joga para vencer. A gente vai continuar respeitando nosso adversário, mas o nosso objetivo, o objetivo do River, é buscar uma vaga para a final. A gente tem a vantagem, essa pequena vantagem que a gente adquiriu na Argentina, e temos a vantagem de jogarmos aqui na Arena. Então nós temos que ser bastante inteligentes, entendeu? Para usar essa pequena vantagem na hora certa. Até lá, vamos esquecer essa pequena vantagem, o jogo está 0-0, temos 90 minutos e o objetivo, sem dúvida alguma, é conseguir a vaga para a final. Apenas para informar que foi contra o Caxias no Campeonato Gaúcho, o Grêmio levou 5-3 no início do ano pelo Campeonato Gaúcho. E, Renato, a partida de hoje ela pode ser usada de exemplo, de alguma forma, para o confronto da próxima terça-feira. Você pode usar isso para conversar com seus atletas antes da Copa Libertadores da América? Você lembrou bem o jogo do Caxias, eu também vou te lembrar que não era eu que estava fazendo o jogo. Mas desculpa nenhuma, é o Grêmio, tudo bem. O que a gente leva eu sempre aprendo muito com as vitórias e com as derrotas. O que eu mais cobro, o que eu mais falo para o meu grupo é o foco. O foco e a concentração, independente da competição, independente do adversário, onde que eu jogo, o jogador ele tem que estar concentrado naquilo que ele está fazendo desde o início do jogo. O juiz apitou, as coisas acontecem. Então, já dei inúmeros exemplos para a nossa equipe, no momento que a gente deu uma cochilada, não ficou focado e nós pagamos por isso. Então, esse jogo de terça-feira ele é fundamental por causa disso. Mesmo sendo uma outra equipe, a concentração tem que ser total, o foco tem que ser total, tem que estar ligado, ligadíssimo, digamos assim, o tempo todo, porque qualquer descuido ele pode ser fatal. Os jogadores sabem disso, mas não é porque terça-feira é Libertadores, o time vai estar focado. Focado você tem que estar o tempo todo, até nos treinamentos, para você colocar na cabeça exatamente o que deve ser feito dentro do campo, principalmente no jogo depois. Então, eu dou vários exemplos. O maior exemplo que eu dou para eles é: não tem nem um pai, nem uma mãe que leva o filho com 1 ano, 2 anos no máximo para o shopping e solta da mão e das costas para o filho. Eu fiz essa pergunta para eles desde que eu cheguei no Grêmio. Alguém faz isso no shopping? Não, né? Por quê? Porque das costas, soltar a mão do filho, 1 ano, alguma coisa de ruim vai acontecer. É a mesma coisa no futebol. Se você não estiver focado, vai acontecer. E hoje aconteceu de novo. Então, esses exemplos, infelizmente, a gente tem que aprender com nossos erros, né? Que podem ser fatais na próxima terça-feira. Renato, vamos falar um pouco assim até de futuro, porque tinha alguns jogadores hoje que a gente já sabe como é que é o teu tipo de aproveitamento deles, mas como é que tu vê esses jogadores para o futuro, quem sabe até para o ano que vem, a gente nem sabe se tu vai ser o técnico, mas os caras estão sendo preparados por ti. Eu cito 2 exemplos, o Matheus Henrique começou jogando e todo mundo há bastante tempo vem dizendo que ele talvez seja a grande alternativa para o Grêmio ter de novo um jogador com a característica do Arthur. E o outro tinha entrado contra o América bem, a gente até cogitou que ele começasse o jogo hoje, que é o Jean-Pierre, que também entrou bem de novo, um cara de... Tu vês esses 2 jogadores titulares do Grêmio, ou brigando com a titularidade, não ainda para esse ano, que tem muito pouco, mas no início do ano que vem? Eu vejo um futuro muito promissor nos 2.
É por isso que eles estão no plantel do Grêmio. Essas coisas eu troco bastante ideias também com o presidente. Você vê que o Grêmio vende jogadores e de repente, a cada ano que passa, vem uma geração nova por trás. O Matheus é um jogador que me encanta. Ele tem muitas características do Arthur. Ele está pronto? Não, ele não está pronto. Mas a gente está fazendo a coisa certa, a gente está soltando o garoto aos poucos, entendeu? Ele vai adquirindo aquela experiência, vai soltando, vai treinando, vai jogando com o profissional. É um garoto de 20 anos. A gente vai preparando o caminho dele, e isso eu falei outro dia para ele. Daqui a pouco ele põe a camisa, como aconteceu com o Arthur, e não sai mais. Mas para isso a gente vai preparando, a gente não pode da noite para o dia, toma, é você o titular, você vai jogar. E a mesma coisa com o Jean, são jogadores de futuro. Mas a gente tem que ir lapidando, tem que ir ensinando, tem que ir corrigindo, entendeu? Para eles terem o menos possível de erros no momento que eles entrarem ou estiverem jogando. Então, esse é o meu trabalho. O trabalho é corrigir os garotos, mas, sem dúvida alguma, são dois jogadores que encantam. É por isso que, né, aos poucos, daqui a pouco, ano que vem, eles vão estar com uma experiência maior, vão estar mais preparados, entendeu? Porque não é fácil você pegar um garoto lá debaixo da base e deixar no profissional do Grêmio. O profissional do Grêmio, ele é muito forte, o grupo é muito bom. Tanto é que a prova está aí, né? Que o Grêmio tem ganho títulos ultimamente. Então, todo jogador ele tem que buscar o espaço e todo jogador ele tem que valorizar muito esse espaço que ele está tendo no grupo do Grêmio. Então, um clube como o Grêmio, ou qualquer outro clube grande, ele vive disso, de formação de jogadores. E o Grêmio está nesse caminho certo. O Grêmio tem feito um bom trabalho entre profissional e base e profissional, justamente por isso, porque a salvação dos grandes clubes são os garotos. Quando cheguei aqui no Grêmio, ninguém conhecia o Arthur, ninguém dava nada para o Arthur. Então, é o trabalho que o clube faz, que vai formando jogadores, e sem dúvida alguma, temos outros jogadores também que já estão aqui no grupo, que a gente está de olho, mas sem dúvida alguma o Mateuzinho e o Jean são jogadores que a gente está preparando eles, e pode ter certeza que eles vão dar muitas alegrias a todo mundo. Isso não é um papo da boca para fora, vocês têm visto os garotos estão crescendo muito, e eles têm tudo para crescer, porque no profissional, sem dúvida alguma, eles aprendem bastante, e aprendem com os próprios colegas deles, jogadores, né? Jogadores experientes que dão uma tranquilidade maior para eles. Renato, a título de informação, como estão Everton e Luan? E o que você tem recebido dos médicos em relação a esses dois jogadores? E eles só irão a campo terça-feira se estiverem 100%? O que eu vou te falar, né? O Luan e o Everton, eles têm treinado, têm feito treinamentos, têm feito tratamento, entendeu? Tenho trocado bastante ideias com o departamento médico, converso bastante com os jogadores, mas a resposta quem dá é o próprio jogador, dependendo dos treinamentos que eles vêm fazendo. Eu estou de olho, o médico está de olho, a gente está de olho neles, troca ideias. Então, vocês vão estar presentes no jogo de terça-feira, se vão começar, se vão ficar no banco, se não estarão nem no banco, são os jogadores que vão nos dar a resposta, porque são lesões musculares. E a lesão muscular, cada dia que passa, você vai observando, vai vendo. Agora, é uma decisão. Nós somos inteligentes o suficientes para a gente não colocar, e eu tenho visto exemplos, inclusive, de outros clubes, que colocaram jogadores voltando de estiramento antes do tempo. Você perde o jogador para aquele jogo e perde o jogador para outros jogos. E isso comigo não vai acontecer. Se a gente tiver certeza que os jogadores estiverem curados da lesão, que lesão muscular é lesão muscular, não adianta você querer forçar a barra, aí eles vão ficar à disposição. Se eles não estiverem, ou se um não estiver, aí ele está fora do jogo. Renato, os jogadores fizeram uma reuniãozinha entre eles antes do jogo do River, já que a gente está nesse assunto já, e eles fizeram uma espécie de pacto, né? Eu queria saber de ti se tu acha que isso é interessante que continue acontecendo, e se é interessante também para ti que isso aconteça também um pouco sem a tua presença, para que eles possam ter um tipo de conversa mais intimista entre eles. Não, isso eu sempre vou deixar, porque não é nem um pacto. O pacto a gente tem desde que comece uma competição, entendeu? Entre eu e os jogadores. Mas às vezes é bom um papo, eles são muito amigos, o nosso grupo ele é muito fechado.
E ali, de repente, é aquela conversa para cada um botar ainda mais o companheiro para cima, entendeu? Tanto é que, não é porque nós ganhamos o jogo do River lá na última terça-feira, aquela reunião foi boa, todas as nossas reuniões são boas, são maravilhosas. É importante os jogadores, eles conversarem entre eles, trocarem ideias, sempre no sentido de buscar sempre o melhor para o clube. Então essas reuniões eu permito porque eu conheço muito bem meu grupo, e amanhã depois vai ter outra reunião com eles, até porque eu tenho várias reuniões com eles. É importante que os líderes, e nós temos muitos líderes no nosso grupo, de vez em quando eles pedem uma permissão para conversar entre eles. Lógico que eu vou dar essa permissão, porque eu conheço bem o grupo, são coisas que, principalmente os líderes, eles vão acrescentar ainda mais, para fortalecer ainda mais o nosso grupo, para a gente buscar o nosso objetivo, né, degrau a degrau, que é uma vaga para a final. Então é importante, sim, os jogadores conversarem entre eles. Renato, o time alternativo vinha somando muitos pontos, né, quando era preciso jogar. Hoje a defesa teve muitas falhas, o ataque foi muito bem. Queria que tu falasse um pouco sobre essa situação, né? Por que isso aconteceu? O ataque está muito ligado e a defesa um pouco desligada durante a partida. Esse é um papo, uma conversa que eu tenho entre eu e o grupo, entendeu? Não vou ficar expondo A, B ou C. Ganha todo mundo e perde todo mundo. Se falhamos num setor, tivemos melhor no outro setor, é um grupo. Isso eu converso com eles, acerto no vídeo. Então, não tem uma equipe perfeita. A equipe vai falhar. Mas hoje eu vou usar mais a palavra, não é nem falhar, entendeu? A falha, ela vem de você estar desfocado. Então eu acrescento essa palavra. Nós não estivemos focados em determinados momentos da partida. Em determinados momentos da partida, no momento que o juiz apita, até ele não apitar o final, as coisas acontecem. Então, por falta do foco, da concentração, nós pagamos por isso, entendeu? E é uma coisa que eu bato muito na tecla sobre isso, do jogador estar focado. Ele é pago para isso. É a concentração, é o ganha-pão dele. Então, não adianta você ter 10 jogadores focados e um jogador com a cabeça longe do trabalho. Esse jogador pode ter certeza que vai cometer alguns erros. E ele cometendo alguns erros, infelizmente o grupo todo vai pagar. Foi o que aconteceu, infelizmente, hoje. Faltam 21 pontos em disputa ainda até o final do Campeonato Brasileiro. Vocês trabalham com um número mínimo a ser somado para garantir a vaga no G4 e a classificação para a Libertadores. E também, se tu puder falar individualmente da atuação do Tassiano e do crescimento que esse jogador tem tido nos últimos jogos. Nós já não trabalhamos com números, até porque o Campeonato Brasileiro é altos e baixos para todo mundo. Quando você acha que vai ganhar um jogo, você perde, vice-versa. Isso não é só com o Grêmio, é com todo mundo. Então, a cada partida é uma decisão. A cada partida você tem que somar pontos. E depois ver no final onde você chegou. Você não pode, se a gente ganhar os últimos 4 jogos, os últimos 3 jogos, a gente tem a vaga garantida. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que buscar sempre o máximo número de pontos a cada jogo e tentar, quanto antes, garantir essa vaga. Ou, o quanto antes, se não somar, você vai se descansando. Então, você tem que buscar sempre pontos. Sem cogitar tantos pontos, vai nos dar a vaga. Eu não faço esse tipo de contas. Enquanto o Tassiano mais um jogador que veio para nos ajudar, tem nos ajudado, é um jogador do grupo do Grêmio, então eu não gosto de ficar individualizando muito o jogador, entendeu? Eu gosto de fortalecer sempre o grupo. Todas as vezes que o Tassiano foi chamado, ele nos ajudou. Como os outros jogadores, espero que ele também continue nos ajudando, porque a gente vai precisar do Tassiano, vai precisar do Matheus, vai precisar do Jean, vai precisar de todo mundo até o final do ano, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores. Renato, qual a expectativa de vocês para ver a Arena na próxima terça-feira, que deve estar lotada, inclusive com possibilidade de recorde de público? Em primeiro lugar, eu já falei lá depois do jogo do River, né? O torcedor sempre esteve com a gente nesses 2 anos que eu estou aqui no Grêmio, 2 anos e pouco. Terça-feira, mais do que nunca, tem que quebrar, sim, o recorde, que é, se não me engano, contra o Atlético, na final da Copa do Brasil. Mas o mais importante de tudo é a torcida jogar o tempo todo com o nosso time. De maneira alguma a torcida pode parar, a gente joga em outros lugares, a gente vê o que os torcedores fazem, a nossa torcida faz também, mas independente do que estiver acontecendo dentro do campo, a torcida tem que jogar junto.
o tempo todo. É uma força muito grande que a gente tem. A gente conquistou uma vitória na Argentina diante do River, que não é nada fácil. Temos essa pequena vantagem que a gente vai esquecer, a gente vai usar ela na hora certa. E, enquanto isso, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma grande equipe como é a do Grêmio. Uma equipe que está acostumada a jogar Libertadores, uma equipe que é campeã do mundo também, como o Grêmio é. Bastante experiente, com jogadores qualificados. Então, importantíssimo a presença da torcida e é importantíssimo a torcida jogar junto com a equipe durante os 90 minutos. Duda, boa noite. Boa noite. O Renato falou, né, sobre o resultado no Campeonato Brasileiro, né, mas o que fazer para esse resultado hoje não ter reflexo na terça-feira, porque o Grêmio tem uma vantagem para defender diante do torcedor e a expectativa da torcida é que o time conquiste a vaga para a decisão da Libertadores. Tenho certeza que o entusiasmo para conseguir essa classificação terça-feira vai ser total. Essa partida de hoje realmente não foi boa, não tivemos sucesso, mas terminou, já acabou e agora tudo é Libertadores. Duda, o quanto o Grêmio jogar hoje no sábado influencia o jogo na terça, não pelo jogo em si, mas sim pelo tempo curto que o Grêmio vai ter para jogar na terça-feira? Mas por isso a gente tem usado, né, o chamado time alternativo, justamente por isso, descansando alguns jogadores importantes. Então, de sábado para terça, tem tempo suficiente para aqueles que precisam se recuperarem, e tem outros que já estão se recuperando porque não jogaram. Então, é para isso que a gente faz esse revezamento, né, entre os jogadores. Quanto esse resultado negativo prejudica o planejamento, na ideia do Grêmio de chegar entre os 4 primeiros e garantir a vaga direta via Campeonato Brasileiro? Prejudica bastante. Estava nos nossos planos ganhar do Sport na Arena, sem dúvida. Então agora a gente tem que buscar um resultado que não era assim tão... né, que a gente conta também com os 3 pontos em todas as partidas, mas algumas são consideradas mais difíceis. Nós vamos ter que buscar esse resultado, digamos assim, numa partida fora, né, esses 3 pontos que não conseguimos aqui. Segue a luta no Brasileiro também, e eu lembro sempre que tem as 4 vagas, mas tem mais 2, né, da pré-Libertadores, que a gente sempre esquece de citar, mas o objetivo é o G4. O senhor tem certeza das utilizações do Everton e também do Luan no jogo da terça-feira? Não tenho não sou médico e eles é que vão dizer, os próprios jogadores e os médicos. Eles estão melhorando dia a dia. Eu tenho esperança que, pelo menos, com um deles a gente possa contar. Como vem sendo feito esse monitoramento, você que está mais próximo, né, desses 2 jogadores, é um monitoramento diário, Duda, e também sobre o Léo Moura, né, ele foi poupado para o confronto de hoje, até foi cogitado para começar, é um indicativo de que de repente ele possa jogar naquele revezamento que o Renato faz de Léo Moura jogar em casa e Leonardo Gomes fora? Isso que você perguntou, sem dúvida, é diário, eu diria que até mais de uma vez por dia. Os jogadores fazem o tratamento e vão para o campo e correm e referem, conversam com os médicos, sentiram, não sentiram, se precisar a gente faz um exame, né, uma ressonância, ou seja, mas essa fase já passou. Então, eles estão se recuperando dia a dia e às vezes algumas horas fazem diferença. Acho que o Léo Moura, sim, vai estar à disposição, tenho essa impressão. Duda, nós sabemos do cuidado que vocês tiveram e da preocupação também com o gramado da Arena devido ao show. Depois do jogo de hoje, depois do que vocês puderam observar, a Arena Porto Alegrense cumpriu o que havia prometido. O gramado, na sua avaliação, está em condições de receber um jogo de semifinal de Libertadores da América? Sim, na minha avaliação, a Arena Porto Alegrense cumpriu o que prometeu. Eles não pouparam esforços nem recursos para deixar o gramado, para recuperar o gramado, né, do show da Shakira. Eu acho que sim, acho que estava bem hoje e vai estar melhor ainda terça-feira. Duda Kreff, o jogo do Grêmio, ele coloca o Grêmio numa posição um pouco mais delicada, não ainda, talvez não dramática no Campeonato Brasileiro, na busca de vaga a Libertadores, seja pelo G4 ou até na pré-Libertadores. Mas o quanto o Grêmio tem cuidado com isso, à medida que ganhar a Libertadores é uma coisa que é uma ambição, mas não é uma certeza. E correr o risco de ficar fora da Libertadores do ano que vem. Vocês usam, às vezes, até para motivação, esse tipo de coisa. Olha, nós não podemos correr o risco de ficar fora, porque ela está tão ao nosso alcance que ficar fora seria um baque muito grande para todos. Sem dúvida, a gente fala isso com os jogadores a todo momento.
Todos os jogos de brasileiro, isso é lembrado, porque o Grêmio gosta muito de Libertadores, né? Já ganhamos 3, podemos ganhar uma 4ª agora, mas não é certo. Então, a gente quer jogar Libertadores do ano que vem, de qualquer maneira. E pré-Libertadores é ruim, atrapalha o planejamento, começa antes. Então, o objetivo, e isso é passado a eles a todo momento, é o G4. Muito obrigado, presidente. Pessoal, rapidinho a programação para vocês. Amanhã, domingo, tá? Tem treino às 15.